A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Você está no canal EBD, um canal de bênção para você. Eu sou o pastor Aguinaldo Betti, nós estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2022, na lição dos adultos. Nós estamos estudando dentro desse trimestre os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. Nós chegamos agora a nossa lição número 2. A lição 1 está já disponível aqui no canal EBD, as videoaulas sempre agrupadas numa playlist, numa biblioteca, facilitando para você a localização. E você que já tem nos acompanhado, muito bem-vindo a mais essa aula. Você que está chegando agora, conhecendo agora o canal EBD, é muito bem-vindo também. A lição que nós estamos utilizando dentro desse novo trimestre é essa revista que aparece agora para você. Se você tem a revista, nos acompanhe de posse dela, da sua Bíblia, papel, caneta, para fazer todas as devidas anotações. Lembrando que nós entrevistamos o comentarista desse novo trimestre, que é o pastor José Gonçalves, e a live está disponível aqui no canal EBD, vai ficar na descrição desse vídeo também, caso você não tenha assistido. Muito importante, nós resumimos ali todo o trimestre e é muito importante ouvir esse resumo do próprio comentarista. Então está disponível aqui no canal EBD. Muito bem, nós estamos nessa lição número 2, que tem data aparece aí para você, 10 de julho de 2022, a sutileza da banalização da graça é o nosso tema, que vamos estar resumindo aqui de uma forma clara, prática, bem objetiva, e é uma lição que tem como texto áureo: porque pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom, é um presente, é uma dádiva de Deus. Efésios 2 e verso 8. E a verdade prática, a graça de Deus não é barata, lembrando que é graça, mas não foi de graça. Ela requer arrependimento, lembrando que não é remorso, é arrependimento, é mudança de vida, é andar em novidade de vida, novo comportamento, portanto, ou seja, nova vida em Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós estamos agora ao vivo através do canal EBD no YouTube, da nossa página oficial no Facebook, facebook.com/canal EBD. Muitas pessoas já conosco, deixando o seu comentário, que vão aqui para a tela ao final da videoaula, onde nós passamos também uma agenda, onde, querendo Deus, estaremos ministrando em todo o Brasil, fora dele também, e mencionamos os eventos que ministramos na semana anterior. Nós estivemos ministrando, minha esposa e eu, no Encontro e Jantar de Casais, no ginásio de esportes, na cidade de Brejetuba, estado do Espírito Santo, em evento promovido pela AD Afonso Cláudio, no Espírito Santo, 300 casais ali que participaram. Está aí o pastor Luiz, a sua esposa irmã Selma, e sobre esse abençoado evento estaremos mencionando no final dessa videoaula. Agora, nós vamos à leitura bíblica em classe, Efésios 2, do 4 ao 10. É muito importante você fazer essa leitura. Muito bem, nós vamos concluir aqui a parte introdutória. Nesta lição estudaremos sobre a graça de Deus. Não há dúvidas de que nos últimos anos os cristãos têm demonstrado maior interesse em conhecer melhor a doutrina e ensino da graça, desse favor imerecido. Nesse sentido, pode-se dizer que há um despertar da graça, contudo, para muitos esse ensino continua ainda ofuscado. Nesse aspecto, pode-se dizer que a doutrina da graça tem sido mal compreendida e, portanto, mal assimilada e, consequentemente, desvirtuada. Como muito do que se prega e se ensina como sendo o evangelho da graça, nada mais é do que uma forma deturpada da graça. É a graça barateada. Vamos concluir essa parte introdutória mencionando que é graça, é favor imerecido, mas não foi de graça. E o preço foi um alto preço. Anote primeira carta de Pedro, capítulo 1 e verso 18, assim nós concluímos a parte introdutória. Não foi com ouro, prata, pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Que nós sejamos eternamente gratos por tão gloriosa salvação.
Amém? Está aí a nossa parte introdutória, nós já podemos avançar então. E avançando, nós vamos agora para o primeiro tópico, compreendendo a graça. Nós temos aqui 2 subtópicos. Nesse primeiro tópico, compreendendo a graça, e o primeiro deles, a graça é divina. Ao se afirmar que a graça é divina, se quer dizer com isso que a sua origem está inteiramente em Deus. Foi ele quem quis agir com graça. O testemunho bíblico é que aprove a Deus salvar os homens, como nós temos em 1 Coríntios 1:21. Então nós podemos entender da seguinte maneira: a iniciativa é divina, então é como se o Senhor, nosso Deus, o Criador, estendeu as suas mãos. Agora precisa haver uma resposta positiva, que é nós valorizarmos isso e segurarmos, então, em suas mãos. Aí fica fácil de nós entendermos o que nós estamos agora estudando aqui, que a iniciativa é do lado divino. Não existe mérito humano, é favor imerecido. Isso significa que a origem da graça, bem como a iniciativa da salvação, é ato de Deus. A graça, portanto, tem origem no céu. Ninguém pode salvar a si mesmo. Aqui também é importante nós destacarmos que a salvação, ela é individual. Anote essas referências que não constam aqui da lição, mas nós trazemos porque enriquece bastante, que é Romanos 14 e verso 12. Diz assim: cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, nós lemos aqui, ninguém pode salvar a si mesmo, a iniciativa é divina e a salvação é individual. Lembrando que das 3 decisões mais importantes de um ser humano aqui nessa terra, a número 1 é a salvação da sua alma. Por quê? Porque quer alguém viva 100 anos, o que é isso comparado com a eternidade? O autor do Salmo 90, que é Moisés, disse no verso 10, a duração da nossa vida é 70 anos. Se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, porque a vida é um conto ligeiro, é um sopro. Então, a salvação é a maior decisão. A segunda é o propósito que vamos fazer com o tempo de vida que Deus nos dá aqui na Terra. A nossa impressão digital é única e o projeto de Deus é único nas nossas vidas também. Temos sempre enfatizado, Deus nos faz originais e alguns querem morrer cópia. Como assim? Passa a vida toda, eu queria cantar, pregar, ensinar que nem aquele, e a vida passa, e ele não canta, não prega, não ensina que nem o outro e não cumpre o seu propósito. Deus tem um projeto, um propósito original na nossa vida. E é importante entender que a armadura de Saul não serve para Davi. Quem entende isso está liberto da inveja, porque se Deus promover, abençoar alguém, ele fica feliz com isso, porque sabe que Deus cumpriu o propósito dele na vida daquela pessoa. Mas ele tem convicção de que o propósito de Deus na sua vida também vai se concretizar. E a terceira maior decisão de um ser humano nessa terra é o casamento, que biblicamente é até que a morte os separe. Esse tema vai estar presente dentro do trimestre, contamos com a sua companhia durante todo o trimestre, e se alguém argumentar porque o casamento não é a segunda maior decisão, mas a terceira, eu dou em resposta o seguinte: eu acredito que muito além de Deus unir pessoas, Deus une propósitos. Amém? Glória a Deus. O segundo subtópico desse tópico 1, nós temos 4 tópicos aqui nessa aula. A graça é imerecida. Aliás, esse é o significado de graça. Favor imerecido. Efésios 2, versos 8 e 9. Pela graça, pelo favor imerecido, sois salvos. Isso não vem de vós, não é mérito humano. As nossas justiças são como trapos de imundície. É mérito do Senhor Jesus Cristo. Então é dom de Deus, é presente de Deus. Então nós temos aqui, a graça é um favor imerecido. Isso significa que ninguém a merecia e nem tinha como merecê-la. De fato, a Escritura diz que não há justo nenhum sequer. Isso é Romanos 3:10, lembrando que Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6:23 diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna que está única e exclusivamente em Cristo Jesus, o nosso Senhor,
o nosso Salvador, e ele só é Salvador de quem ele é Senhor. De fato, a Escritura diz, não há um justo, nenhum sequer, nossa justiça própria é como trapo de imundície. A referência é Isaías 64 e verso 6. A nossa condição antes de conhecermos a graça se assemelhava a de alguém que deve uma grande quantia e não tem como pagar. Os últimos comentários para fecharmos aqui o resumo claro, prático, bem objetivo do tópico 1, são os seguintes. Quando diz que a nossa justiça é como trapos de imundície, no intuito de nós conquistarmos a salvação. Não é mérito humano algum. Agora, depois de salvo, devemos pautar a nossa vida pela justiça. A solução para as injustiças do mundo é o justo. Obviamente, há injustiça em toda a terra, mas o justo precisa fazer diferença, sendo sal, sendo luz. E temos uma promessa na segunda carta de Pedro, capítulo 3 e verso 13, nós aguardamos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Glória a Deus. Aqui também foi mencionado que tínhamos uma dívida que não havia possibilidade nenhuma de pagarmos. Então, cabe a nós o quê? Sermos gratos por tão gloriosa salvação, reconhecermos que tivemos e somos carentes do perdão divino, portanto, devemos ser pessoas perdoadoras, somos carentes e desfrutamos da misericórdia de Deus, então deveremos ser pessoas misericordiosas também, porque a oração do Pai Nosso, a mais conhecida da terra, termina Jesus dizendo, se vocês perdoarem, vosso Pai Celestial vos perdoará. Se vocês não perdoarem, vosso Pai Celestial também não vos perdoará. Então, o maior incentivo para sermos pessoas perdoadoras, misericordiosas, é que nós carecemos de perdão e de misericórdia. Jamais nos esquecer que é graça, é favor imerecido. Glória a Deus. Esse é o resumo do nosso tópico 1. Nós já podemos avançar. Avançando, vamos para o tópico 2, a graça, agora no contexto bíblico. Temos aqui 2 subtópicos também. O primeiro deles, a necessidade da graça. Uma das doutrinas mais bem definidas e claras nas Sagradas Escrituras é a referente à queda do homem, onde isso está descrito no capítulo mais triste da história da humanidade, Gênesis 3, a declaração de independência do primeiro casal, declaração de independência do céu, e a terra não foi feita para funcionar sem o céu. Então está aí aonde se descreve a queda. O primeiro fato a ser observado é que Adão, o primeiro homem, foi criado como um ser moralmente livre, podendo escolher o que fazer. Ou seja, Deus não criou máquinas, Deus não criou robôs. Deus criou a coroa da criação com o livre-arbítrio, com a possibilidade de fazer escolhas. E nós somos livres, portanto, para escolher. O que nós não somos livres é para escolher as consequências das nossas escolhas. E toda escolha que nós fazemos nessa vida são escolhas de vida ou de morte, de bênção ou de maldição. Isso está em Deuteronômio 30, 19, é um texto importante de você anotar. A Escritura diz que Adão foi tentado, mas não coagido a pecar. Por quê? Porque Deus não tenta ninguém. Quem tenta é o tentador. E é possível se resistir à tentação. Nós temos exemplos na Bíblia, tudo que foi escrito para nosso ensino. Romanos 15, 4. Nós temos exemplos de pessoas que cederam à tentação, mas nós temos exemplos de pessoas que não cederam à tentação. Então, quem tenta é o tentador. Veja o que está em Tiago 1 e verso 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. O tentador é quem tenta. Nós temos como exemplo positivo José, assediado muitas vezes pela esposa de Potifar, fugiu, venceu a tentação, pagou um preço por isso, foi caluniado, foi preso, mas saiu da prisão para ser o segundo depois de Faraó, em todo o Egito, em toda a terra, porque Deus sempre vai recompensar a fidelidade. O hino 75 da harpa cristã, eu aprecio muito, amo muito, louvo ao Senhor com hinos da harpa cristã. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. E você?
você aprecia, ama os hinos da harpa cristã, o 75 diz: tentado não cedas, ceder é pecar, melhor e mais nobre será triunfar. Glória a Deus. Mas não foi coagido, portanto, a pecar. Deus o responsabilizou por sua desobediência. Então, liberdade e poder de escolha, mas não livres para escolher as consequências. Foi responsabilizado. Por quê? Porque Gálatas 6 e verso 7 diz: de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer. O que o homem semear, isso ceifará. Então, aqui estão as consequências. E os envolvidos na queda, todos foram chamados à prestação de contas: Adão, Eva e a serpente. No parágrafo seguinte, o segundo fato é que a queda do homem produziu consequências tanto para ele como para a sua posteridade. Aí alguém vai dizer assim, como muitas pessoas dizem: Adão e Eva que fizeram, nós que pagamos. Mas se você analisar com humildade, nós vamos reconhecer que nesse mundo tudo afeta tudo. Não é só Adão e Eva. O que eu estou fazendo, o que você está fazendo, está trazendo influência na vida das pessoas também que convivem conosco, principalmente a família e nos demais relacionamentos. Porque é assim que funciona. Tudo afeta tudo. Então, jamais devemos nos esquecer que a nossa vida, comportamento, diariamente, em todos os relacionamentos nos quais nós estamos envolvidos, também está afetando as pessoas positivamente ou negativamente. Adão era o cabeça da raça e, como tal, todos os homens estavam sob seus lombos. Ninguém, portanto, ficou fora da esfera do pecado. Lombos aqui é utilizado no seguinte sentido: lombo, cada uma das regiões simétricas situadas de um lado e do outro da coluna vertebral, abaixo ou após as costelas. Essa é a definição aqui. Ninguém, portanto, ficou de fora da esfera do pecado. Como disse Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E o salário do pecado é a morte, Romanos 6:23. Mas existe uma boa notícia: o dom gratuito é a vida eterna que há em Cristo Jesus. A graça, o favor imerecido do Deus do texto áureo da Bíblia, João 3:16, que amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Seguindo, tendo caído no pecado, o homem não podia, por si mesmo, se libertar. Uma das consequências advinda da queda foi a necessidade da satisfação da justiça divina. Por quê? Porque entre os atributos divinos, nós temos que Deus é amor. Deus não só tem amor, Deus é amor. Onde está isso? Anote aí para conferir, 1 de João 4 e verso 8. Agora, o mesmo Deus que é amor é 3 vezes santo. Isaías 6 e verso 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Então, o que foi que, na verdade, aconteceu na cruz? Na cruz foram unidos a justiça e o amor. Glória a Deus. Isso porque Deus, sendo justo e santo, não deixaria o pecado impune. Contudo, assim como Deus é justo, da mesma forma, ele é amor. O segundo e último subtópico desse tópico 2, a extensão da graça. As Escrituras afirmam que Deus quer salvar quantos? A todos. 1 Timóteo 2 e verso 4. Por quê? Porque Deus ama a todos. Por isso mencionamos agora João 3,16. Agora todos serão salvos? Não, mas existe graça suficiente para a salvação de todos, mas nem todos, dentro do exemplo que dei no início da aula, a iniciativa é divina, não é mérito humano, então podemos colocar assim: Deus estendeu as mãos, essa é a graça, o favor imerecido. Cabe a cada um dar uma resposta positiva à pregação do evangelho e segurar nessas mãos. Então existe graça suficiente. Agora, nem todos vão valorizar tão gloriosa salvação. Logo, o mais vil pecador, no lugar onde estiver, é amado por Deus e por isso deve ser alcançado. Aqui é mencionado o alcoólatra, o adúltero, o homicida, o etc. A maior parte das igrejas locais são constituídas de aquilo, porque foram libertos em Cristo Jesus. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Essa geração prefere
uma doce mentira do que uma dura verdade. Mas a mentira escraviza, a verdade liberta. E João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, não liberta só nessas áreas aqui mencionadas. O etc. envolve muitas outras áreas. Pessoas dão testemunhos e dizem, por exemplo, eu sou um o que é mencionado aqui, ex-alcoólatra, ex-adúltero ou homicida, mas raramente alguém testemunha, eu sou um ex-mentiroso, um ex-enganador, mas Cristo muda em todas essas áreas. Por quê? Porque se alguém está em Cristo, não deu uma melhoradinha, não foi uma recalchutada, é nova criatura. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Glória a Deus. Quantos aí podem glorificar ao Senhor por tão gloriosa salvação, pela transformação? Alguns, a família não dava mais nada. Alguns, a sociedade não dava mais nada. Queria ver essa pessoa desaparecer da sociedade, mas Jesus amou, estendeu as mãos, tirou do lamaçal do pecado, transformou paletó, gravata, na casa do Senhor, sendo obreiro na casa do Senhor. Essa é a tão gloriosa salvação e o poder do Evangelho. Glória a Deus. Temos na sequência, todos serão aceitos por Deus se receberem a graça divina, Cristo Jesus. Essa graça é extensiva a todos os homens, ela é universal, contudo essa graça não é universalista. Qual é a diferença? Uma coisa não tem relação com a outra. O universalismo prega que todos, independente de credo, religião, ou arrependimento, ou comportamento, serão salvos. Isso é muito perigoso e eu vou mostrar para você o grande perigo. Anote aí. Nós temos Salomão, você sabe quantos provérbios ele disse? Marque a referência para consultar ali. Primeiro livro dos Reis, 4:32. Ele disse 3.000 provérbios. E os seus cânticos foram 1.005. Nós conhecemos só o Cântico dos Cânticos. E dos provérbios nós conhecemos uma porção deles no livro de Provérbios. Agora, anote 14:12 e 16:25 é um provérbio repetido. Ora, se ele disse 3.000, por que repetir um e não colocar um novo no lugar? O Espírito Santo dirigiu para que fosse assim, para nos chamar a atenção do conteúdo desse provérbio. E qual é? Há caminho que ao homem parece direito, mas o seu fim, caminho de morte. Muita gente pensando que no final das contas vai dar tudo bem para todo mundo, mas não é isso que a palavra de Deus ensina. Jesus disse em João 14:6, eu sou o caminho, não um caminho, o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode ir ao Pai se não for através do Senhor Jesus Cristo. Agora, mencionou aqui o arrependimento. O que é o arrependimento bíblico? Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, esse é o arrependimento bíblico. Confessa e deixa, alcançará misericórdia. Não é remorso. Remorso é ficar triste com as consequências que nós mencionamos agora há pouco, as consequências do pecado. Arrependimento é ficar triste com o pecado e querer andar em novidade de vida. Agora, a graça ser universal. Ao contrário, a graça é universal porque é estendida a todos os homens. 1 Timóteo 2:4, ele quer que todos sejam salvos. Amou a quantos? João 3,16, Deus amou o mundo, as pessoas, todas. Muito bem. Todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo, Romanos 10:9 diz, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, todos os que se arrependerem e confessarem a Cristo podem ser salvos. A graça é oferecida a todos. Tito 2:11. Contudo, só se torna eficaz na vida daquele que crê. Glória a Deus. Já vamos agora ao próximo tópico, o tópico 3, a graça no contexto da reforma. 2 subtópicos aqui também. O primeiro deles, a corrupção da doutrina da graça. Graça é liberdade, não é libertinagem. É poder para não pecar. O pecado não tem mais domínio na vida daquele que nasceu de novo. Então é liberdade, não libertinagem. Nós temos aqui o contexto da reforma protestante no século XVI,
é muito diversificado, contudo, é possível identificar alguns fatores que contribuíram para o surgimento da reforma. Entre os mencionados aqui, nós temos, por exemplo, por conta do baixo nível moral, então havia um descontentamento, obviamente, porque de quem deveria partir o exemplo, na verdade, havia esse baixo nível moral e muitas outras coisas. Lá mais embaixo, nós temos nesse parágrafo, de uma forma direta, pode-se afirmar que a reforma surge como uma resposta ao enfraquecimento, deturpação e negação da doutrina da graça, que no período medieval havia sido totalmente desconfigurada. A salvação pelas obras havia substituído a salvação pela fé somente. Romanos 1,17. Em outras palavras, a salvação havia se tornado meritória. Então, esse é o ponto principal de nós comentarmos aqui. Boas obras é importante? E a resposta, sim. Mas não boas obras para ganhar a salvação, mas como consequência de se ser um salvo em Cristo. Nós somos criados, gerados para as boas obras. O texto que mencionei aqui, Efésios 2, 8 e 9, obviamente um texto muito importante para essa aula, falando de graça. Lembre-se, o verso 8, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o verso seguinte, o 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Então não é mérito humano. Agora, Tiago nos diz em Tiago 2,26 que a fé sem obras é morta. Então a diferença é, ambos os textos, obviamente, são inspirados, estão corretos, e a interpretação é: a salvação é graça, é favor imerecido, mas se alguém é salvo, realmente, ele vai demonstrar o fruto dessa salvação com as boas obras no seu dia a dia. Veja Mateus 25, que diz a respeito de dois grupos de pessoas, onde o Senhor Jesus disse: tive fome e não me deste de comer, sede e não me deste de beber. E Jesus disse que as pessoas perguntariam: quando te vimos assim? E ele disse: quando vocês deixaram de fazer a um desses pequeninos, deixaram de fazer a mim. E o oposto também. Eu tive fome e vocês me deram de comer. Tive sede e vocês me deram de beber. Quando, Senhor, nós fizemos isso? Quando vocês fizeram a um desses pequeninos, vocês fizeram a mim. Então, é importante esse esclarecimento. E saltando para o segundo subtópico, a restauração da doutrina da graça. Como foi observada, a reforma, portanto, surge como uma reação à corrupção da doutrina da graça. Lutero, monge alemão agustiniano, se torna o principal porta-voz da doutrina pela fé somente. Esse é um dos solas da reforma protestante, sola fide, somente a fé. Eu já vou colocar na tela isso para você. E temos aqui, posteriormente, o lema luterano seria conhecido como uma das 5 solas, sola gratia, somente a graça. Os reformadores estavam também convictos de que somente através do retorno às escrituras, sola scriptura, somente as escrituras, a doutrina da graça poderia ser restaurada. Foi por isso que lutaram, foi por isso que sofreram e até mesmo morreram. A doutrina da graça não aceita misturas, e é pela graça somente que somos salvos. Os 5 solas da reforma é esse que aparece agora na tela aí para você, preparei para enriquecer a nossa aula aqui. Primeiro, sola scriptura, somente a escritura. Segundo, solus Christus, somente Cristo. Terceiro, sola gratia, somente a graça. Quarto, sola fide, somente a fé. E 5, soli deo gloria, somente a Deus glória. Esses são 5 solas da reforma protestante. E ministrei esse tema, e nós temos um vídeo disponível aqui no canal EBD, então na descrição vou deixar o link, se você desejar, falo nessa mensagem os 5 solas. Então vai enriquecer muito se você assistir essa mensagem, vai ficar aqui na descrição e à sua disposição, tanto para assistir quanto para compartilhar também. Vamos ao último tópico. Aqui nós vamos concluir esse resumo claro, prático, bem objetivo. Muitas pessoas ao vivo aqui conosco, deixando seu comentário, que vai para a tela ao final da aula. Mas agora é a hora de nós resumirmos o último tópico, 4. A graça no contexto contemporâneo. São nossos 2 últimos subtópicos. Primeiro, a graça barateada. Lembra
que nós dissemos é liberdade, não é libertinagem. É graça para não andar em pecado. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Paulo disse aos Romanos, o pecado não terá domínio sobre vós. Sempre temos enfatizado, quem é nascido de novo. A conversa de Jesus com Nicodemos em João 3. Esse ainda peca, porque a primeira epístola de João diz, se dissermos que não temos pecado, somos mentirosos. Mas tem diferença entre o justo ou justificado por causa da justiça de Cristo e o ímpio. Quem nasceu de novo não abriga pecadinhos de estimação. Não planeja o pecado. Perdeu o gosto por pecar. Então é liberdade, é graça para não pecar e não para viver em pecado, porque isso não é liberdade, isso é libertinagem. Há muito a expressão graça barata foi introduzida na literatura para expressar a vida cristã nominal ou mundanizada. De fato, o evangelho expresso por alguns ensinadores não reflete mais a graça. Ser um ensinador, debaixo de uma vocação, a maior parte dos nossos professores de EBD espalhados pelo Brasil, deve ser o seu caso, ou da maioria que estão conosco, eles não são profissionais do ensino, não são formados em pedagogia, eles são voluntários vocacionados. Voluntários porque não recebem financeiramente para fazer o que fazem e vocacionados porque estão debaixo de uma vocação. E isso é muito sério quando menciona aqui ensinadores. Alguns deles não refletem mais a graça. Tiago 3, verso 1, diz, não muitos de vós queirais ser mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Haverá prestação de contas pelo ensino que nós estamos transmitindo. Então, esse é um lado. Há gente não séria, a gente barateando a graça, ensinando isso, e um dia vão responder diante de Deus. Mas há muita gente séria, e você é uma dessas pessoas, que certamente tem compromisso com o Deus da palavra e com a palavra de Deus. E para estes, Daniel 12, 3 diz, os que a muitos ensinam a justiça resplandecerão naquele dia, sempre e eternamente. Glória a Deus. Parece que quanto mais crescem, menos influência os evangélicos estão causando na sociedade. Urge voltar para o evangelho da genuína graça de Deus. A igreja é sal, a igreja é luz. Ela está no mundo não para ser influenciada, mas para influenciar. Romanos 12, 2. Não vos conformeis, não tomeis a forma desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sal preserva. Esse mundo não deteriorou de vez por causa da presença da igreja. Luz ilumina. Esse mundo não está em completa escuridão por causa da presença da igreja. E ela tem que cumprir o seu papel. Ser sal e ser luz. Influenciar essa sociedade. E o último subtópico, o valor da graça. Primeira carta de Pedro 1,18, nós já destacamos o valor da graça. É graça, mas não de graça. O preço foi um alto preço. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo da graça afirmou, vocês foram comprados por bom preço. 1 Coríntios 7, 23, NAA, que está aí, a Nova Almeida atualizada, importantíssimo para os estudiosos sérios da palavra de Deus ter diversas versões na sua biblioteca pessoal para comparações. 1 de Pedro 1,18, que é um versículo-chave também para essa aula, não foi com ouro, prata, pedras preciosas que fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue do Senhor Jesus Cristo. Paulo foi um defensor do evangelho da graça. Em seu tempo, ele não aceitou de forma alguma os penduricalhos que alguns cristãos quiseram pôr ao evangelho, alguns adornos, alguns acréscimos. O apóstolo sabia do alto preço que custou a nossa salvação, o sangue de Cristo. Por isso, mais uma vez eu digo, precisamos ser eternamente gratos por tão gloriosa salvação. A salvação é de graça, mas o seu preço custou caro. Nós vamos ter algumas definições aqui de verbos gregos e é concluído, não há mérito humano, Cristo pagou o preço e fez tudo por nós, nada mais precisa ser acrescentado à nossa salvação. Isso é graça. Como foi mencionado aqui alguns verbos gregos, vamos terminar comentando uma palavra grega também,
para concluir a nossa lição. Está em João 19, verso 30, onde o Senhor Jesus disse, vem para o português como está consumado, a palavra grega é tetelestai, está consumado, foi feito, foi bem feito e feito de uma vez por todas. E tudo que foi feito por minha causa, por sua causa, porque Deus me amou, te amou. E nós precisamos valorizar tão gloriosa salvação, desfrutar da graça de Deus, lembrando que isso tudo é para nós andarmos em novidade de vida e influenciarmos essa sociedade. Fomos salvos para salvar, libertos para libertar, curados para curar. Amém? Glória a Deus. Olha, que lição maravilhosa, todo trimestre. Lembrando que nós entrevistamos o comentarista, pastor José Gonçalves, e está disponível a live aqui, vai ficar na descrição também, se você não assistiu, para você assistir. Eu gostaria de contar com a sua companhia mais um minutinho. Ao final das aulas, nós mencionamos lugares que ministramos, passamos uma agenda para você que é da região, se puder estar lá, participar do evento, nos conhecermos pessoalmente e ministramos uma bênção. Se pode, fique conosco até essa bênção. Você que chegou durante a transmissão, depois vai permanecer gravada essa aula. Aí você assiste desde o começo, vai pausando, vai fazendo as anotações. Muito bem, eu gostaria de passar para você que nesta última semana, penúltima semana, nós, minha esposa e eu, estivemos ministrando o encontro e jantar de casais. Ele ocorreu no ginásio de esportes, na cidade de Brejetuba, estado do Espírito Santo, a capital estadual do café arábica, e ali ocorreu esse evento promovido pela Assembleia de Deus em Afonso Cláudio, Espírito Santo. Quero deixar registrado um forte abraço ao querido casal, pastor Luiz, a sua esposa irmã Selma, que aparece aí na tela para você, também o pastor Eliésimo, a irmã Silésia, o evangelista Eleazar, também o pastor Samuel, a irmã Solange. Nós agradecemos o carinho que todos tiveram para conosco, minha esposa e eu, e neste ginásio ocorreu o evento, 300 casais participantes sendo edificados com os ensinos gloriosos da palavra de Deus. Então nós tivemos aí ministrando, e minha esposa também, os encontros de casais, conferência da família, ela também participa, ela também ministra, como aparece aí para você. Quero deixar registrado também um forte abraço ao diácono Josué, a sua esposa Ana Paula, a Eloá, que louva ao Senhor de uma forma muito abençoada, também o casal Éder e Regiane de Ibatiba, Espírito Santo, que participaram também do evento, presbítero João Ferreira Sobrinho, a sua esposa irmã Larissa, é o dirigente da De Vargem Alta, Brejetuba, os demais dirigentes, companheiros que participaram também, pastor Sérgio, a sua família, também do pastor João Ferreira Sobrinho, as filhas Sara e Laísa também. Um forte abraço a toda essa querida família e a todos os queridos irmãos de Brejetuba, Afonso Cláudio, que sempre nos acompanham aqui no canal EBD. Ministramos também uma palavra dirigida aos obreiros especificamente, no domingo pela manhã, e à noite ministramos, minha esposa e eu, no culto da família, e foi uma alegria ter estado com os irmãos. Olha, nós vamos passar uma agenda para você, e temos os contatos oficiais do canal EBD. Você pode entrar em contato conosco se você deseja maiores informações sobre a nossa próxima caravana para Israel, dezembro de 2023, com o opcional Dubai, ou para nos agendar para estar na sua igreja. Aí estão os contatos. Dê atenção ao DDD 19, se preferir o e-mail, está aí também. Nessa última semana, ministramos o 3º seminário de EBD, na DE em Belo Oriente, Minas Gerais. Sobre esse abençoado evento, nós vamos mencionar, mostrar fotos, enviar abraços na próxima videoaula. Estaremos ainda ministrando, ainda dentro dessa semana, Escola Bíblica de Jovens na DE Belém, Francisco Morato, São Paulo, Seminário de EBD na DE Santa Rosa, Rio Grande do Sul, Encontro de Casais e Congresso da Família na Comunidade Evangélica Família no Altar, em Amambai, Mato Grosso do Sul. Também Escola Bíblica de Férias na DE Belém, Barueri, Camargo 1, também Escola Bíblica de Jovens AD Campo Largo, Paraná, Semana da Família AD Belém, Campinas, São Paulo, Boa Esperança, Semana da Família AD Belém, Campinas, São Paulo, Osiel 2, Seminário de Missões AD Igaratá, São Paulo, Seminário de EBD AD Ipiranga, Mogi Mirim, São Paulo.
Palestra para casais, Adebras, Rio Claro, São Paulo. Seminário de EBD, AD Santo Antônio da Patrulha, Rio Grande do Sul. Treinamento para pastores, líderes, evento promovido pela Convenção do Estado do Rio Grande do Sul, em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul. Palestra para casais, AD Belém, Cabreúva, São Paulo. Encontro de casais em Valinhos, São Paulo. Encontro de casais AD Ipiranga, Tatuí, São Paulo. Congresso de adolescentes AD Belém, Engenheiro Coelho, São Paulo. Congresso de EBD AD Vila Velha, Espírito Santo. Congresso da Família AD Capinópolis, Minas Gerais. Escola Bíblica de Obreiros e Membros AD Ipiranga, Itapevi, São Paulo. Encontro de casais AD Belém, Campinas, São Paulo, Jardim Tamoio. Encontro de casais AD Belém, Sumaré, São Paulo, Jardim do Trevo. Seminário de EBD, Encontro de Casais, AD em Pimenta Bueno, Rondônia. Seminário de EBD, AD Santa Maria, Rio Grande do Sul. Retiro de Casais, AD Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Simpósio de EBD, AD Belém, Sorocaba, São Paulo. Encontro de Casais, Santo André, São Paulo. Encontro de Casais, Congresso da Família, AD Russa, Ceará. Congresso da Família, AD Extremoz, Rio Grande do Norte. Alguns compromissos, e se você deseja nos acompanhar, os eventos onde temos ministrado, fotos, as nossas redes sociais, Instagram, Aguinaldo Bet, canal EBD, Facebook, Aguinaldo Bet, Eliane Bet, facebook.com/canal EBD. Antes de ministrar uma bênção sobre a sua vida, nós tivemos uma grande quantidade de pessoas que puderam assistir a aula ao vivo. Neste momento, obviamente, após a conclusão, ela vai permanecer gravada e as pessoas que assistiram ao vivo estão dando o seu boa noite, dizendo de onde são, como você viu aí, Florianópolis, conosco, e em consideração a essas pessoas que puderam assistir ao vivo, o comentário está ficando registrado aí, em consideração a essas pessoas. As pessoas estão dizendo de onde são, estão glorificando a Deus pelo canal EBD, eu louvo a Deus também por isso, peço que sempre ore por nós. As pessoas estão cumprimentando também com a paz do Senhor, e isso tudo está indo para a tela. E daqui a pouquinho nós vamos ministrar, então, a bênção e deixar aqui a aula gravada. Como você pode ver aí, praticamente o Brasil todo conosco, uma porção de países que nos acompanham aqui no canal EBD, atualmente, para a glória de Deus, mais de 366 mil pessoas têm aqui usufruído do conteúdo do canal EBD, as videoaulas, as lives, os estudos bíblicos. Por isso é muito importante você assinar, se inscrever, ativar o sininho e escolher todas para que você seja notificado de primeira mão de todas as nossas atualizações semanais. E há um rico conteúdo sempre. De videoaulas, 3 delas nós temos adultos, jovens e juvenis que publicamos. Olha as pessoas dando aí o seu glória a Deus. É uma quantidade muito grande, nós estamos passando de uma forma mais acelerada. O comentário vai ficar aí gravado e em consideração a essas pessoas, nós estamos aqui deixando na tela porque a aula foi transmitida ao vivo e essas pessoas são pessoas que tiveram a disponibilidade, a oportunidade de nos acompanhar ao vivo neste momento. Não existe um horário fixo para as transmissões, algumas aulas são gravadas, as que são transmitidas ao vivo não existe um horário fixo. Por quê? Porque nós viajamos o tempo todo e nós precisamos então, variar os horários. Nós temos aqui, olha, apareceu o pastor Aguinaldo, obrigado pela presença do Senhor e da irmã Eliane em evento do nosso ministério nos dias 25 e 26 de junho, Ministério Afonso Cláudio, ocorrido em Brejetuba. É esse evento que nós mencionamos aí para você, então alguém que é de lá, que estava lá e deixou aqui o seu comentário. Glória a Deus. Muito bem, estamos então caminhando para a conclusão, você vê a quantidade de pessoas que puderam acompanhar ao vivo e nós já estaremos ministrando, então, uma bênção, se você pode, fique sempre até o final. Os comentários nós colocamos, quando transmitimos ao vivo, só depois de terminada a aula. Então, quem precisa sair, teve a aula completa. Agora, quem pode ficar,
e participar desse momento também de comunhão, de confraternização, de interatividade com pessoas que nos acompanham aqui no canal EBD, aí você fica até a ministração da bênção. Esse momento da bênção é muito importante também. Muito bem. Olha, estamos então aqui concluindo. Olha quantos lugares que as pessoas puderam, então, estar aí acompanhando. E nós estamos aqui vendo se nós não deixamos, dentre os que colocaram o comentário, mesmo passando de uma forma rápida, mas todos nós deixarmos aí na tela, em consideração a todos que tiraram um tempinho para escrever: olha, estamos aqui, estamos participando, a paz do Senhor, glória a Deus, o canal EBD tem sido uma bênção. E essa é a razão, então, que quando transmitimos ao vivo, nós fazemos assim. Muito bem, esse momento de comunhão, de interatividade é muito importante também. Olha, aula excelente, glória a Deus por isso. Nosso próximo encontro na lição dos adultos será na lição número 3, a sutileza da imoralidade sexual. Olha que tema também muito importante. E eu quero lembrar você que essa semana nós vamos ter também, estaremos entrevistando também o comentarista da lição dos jovens. Se você puder, leve essa informação adiante. É o pastor Tiago Brasil, que na próxima quarta-feira, às 20 horas, estará ao vivo aqui no canal EBD, o comentarista da lição dos jovens. Se é onde você está, pode estender assim as suas mãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a preciosa comunhão do Espírito Santo seja sempre na vida de cada um, desde agora e para todos sempre. Todos nós dizemos amém. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.